Saudações pessoal, de acordo ao horário em que estiver a ver a mais uma videoaula do nosso curso de Introdução ao Python. Pessoal, nas aulas passadas a gente falou sobre a introdução da linguagem, a gente falou da sua aplicação, características e origens na primeira aula. Na segunda aula, a gente falou sobre a sintaxe do programa em si, a gente falou sobre a interação usuário-programa. No dia de hoje, a gente vai estar a falar sobre a estrutura de dados, vamos falar sobre alguns tipos numéricos, mas eu não queria avançar sem, no entanto, pedir que vocês possam absorver o máximo da nossa teoria, porque já na próxima aula a gente vai entrar para a prática. Pessoal, a aula passada eu esqueci de falar, quando a gente declara, por exemplo, uma variável do tipo string, que a gente vai falar daqui a pouco, e eu esqueci de falar isso, e é muito importante. A gente usa simples, que são aspas únicas, apenas uma. Duplas, a gente usa essa aqui, mas é a mesma coisa, pessoal, não tem muita diferença. A diferença a gente vai encontrar aqui, quando a gente encontra uma, duas, três, a gente vai declarar muitas linhas e para que o Python não dê a erro ou nos dê a possibilidade de escrever textos, a gente vai declarar assim. É o que acabei por dizer aqui a seguir. Não há diferença entre aspas duplas e simples, como ocorre em outras linguagens. Novamente, do exemplo da linguagem Java, PHP e não só. Concatenação de string. O que é concatenação de strings? A concatenação é não mais a junção de duas palavras. É isso, pessoal. A concatenação é a junção de duas palavras. Exemplo, eu quero falar ano novo. No Python, a gente pode fazer isso. A gente diz concatenação. A gente vai escrever ano novo. Só que a gente segue algumas regras. Exemplo, strings podem ser concatenadas usando o operador mais. Também é possível simplesmente escrever as duas strings, uma após a outra, ou em várias linhas usando parênteses. Então, aqui nós temos um exemplo. A gente pode colocar hello mais world. A gente usa uma string e temos uma outra. A gente juntando, ela vai dar hello world. Mas, claro, sem esse aspa aqui, pessoal. Eu peço perdão. O Python oferece várias estruturas para organizar e representar dados. Para números, temos as classes int, float e complex. Para texto, temos a classe str e podemos agrupar o objeto em instâncias das classes, lista, tuplas, dicionários, entre outras. Várias classes especializadas podem ser encontradas na biblioteca padrão. É isso aqui, claro. Quando eu falei aqui sobre string, provavelmente vocês ficaram meio, para quem não, claro, para quem não conhece a linguagem, de programação, fica meio embaralhado. O que que eu estou a dizer sobre string? String são palavras, pessoal. De forma simples é isso. String são palavras, e no Python a gente representa por str, pessoal. Simples assim. Números inteiros a gente chama por int e números com casas decimais a gente chama por float. Então é isso, pessoal. Ah, são, a gente vai falar agora sobre tipos numéricos e string. Vamos nos aprofundar, pessoal. O Python suporta três tipos de números: inteiro, flutuantes, aqueles que têm casas decimais, e os complexos. Eu vou explicar o que é que isso significa. Eles são definidos pelas classes int, float e complexo, respectivamente. A diferença entre um inteiro e um ponto flutuante é a presença de um ponto, ou seja, 1 é um inteiro e 1.0 é um ponto flutuante. Números complexos são na forma x mais yj, são para aquelas operações matemáticas, né, que por enquanto não nos interessam muito, onde o x é a parte real e y é a parte imaginária. Inteiros podem ter qualquer tamanho, mas floats só é preciso ter 15 casas decimais. Aqui a gente vê a primeira limitação do Python. Por exemplo, temos aqui o inteiro 1 e pessoal, aqui o sinal de igual não significa igual. Aqui estamos a atribuir o número 1
a essa função inteira. Então, se for igual, a gente ia colocar dois sinais, né? Mas aqui o 1 significa atribuição. Nós estamos a atribuir o número 1 ao inteiro. Temos o ponto flutuante, vemos aqui que é o 4.2, temos uma casa decimal. E para aquelas funções matemáticas, por exemplo, temos o 4 mais 2j. Tipo inteiro, hashtag classe inteiro. Simples assim, pessoal. A conversão de tipos. A gente pode fazer conversão, pessoal. Então, vocês sabem que de vez em quando eu já tive em situações do gênero em que eu queria, por exemplo, transformar o número. Eu estava a programar e eu queria transformar o número float, ou então um número com casas decimais, para apenas um número inteiro. E no Python tu tens essa possibilidade. Por exemplo, temos aqui a função inteiro 3.2. É assim que a gente vai transformar ela. Esse hashtag, não nos esqueçamos, é um comentário. Então, 3.2 seria um float, mas aqui a gente, quando declara inteiro, a gente transforma ele num número inteiro. Temos aqui o float. A gente escreveu número 4, que seria um número inteiro, porque não tem nenhuma casa decimal, mas a gente aqui em frente declarou float, então ele vai transformar a função inteira em uma função float, ou com casas decimais, que seria 4.0. E aqui temos o complexo, né, para operações matemáticas, mas esse aqui eu me reservo e lá para frente a gente vai falar sobre. As operações matemáticas também irão realizar a conversão para float automaticamente se um dos objetos for inteiro e o outro for float. Então, pessoal, o Python é muito rigoroso. Ele não vai reconhecer, por exemplo, fazer operações matemáticas inteiro e float. Não, ele vai, se começares com inteiro, tem que ser inteiro. Agora, se começares inteiro e depois mudares para um float, ele automaticamente vai transformar aquilo num float. É uma regra, né, pessoal? String. Uma string representa uma sequência de caracteres, letras, números e dígitos especiais. Em Python, as strings são codificadas em Unicode UTF-8. Pois eu vou mostrar isso no nosso terminal, o que faz com que seja possível utilizar características especiais como acentos, símbolos e letras de outros alfabetos. Não há diferença entre aspas duplas e simples como ocorre em outras linguagens. Essa é a magia do Python, pessoal. No Python tu podes usar palavras com símbolos, tu podes. Tu tens uma biblioteca imensa de possibilidades, então podem abusar e abusar desta linguagem, pessoal. Estrutura de dados. Então ficamos aqui assim, pessoal. Por hoje é só, e eu prometo que na próxima aula, eu ainda estou com dificuldade em abrir o nosso terminal e eu estou a tentar correr, mas eu prometo que na próxima aula a gente já vai usar o nosso terminal, pessoal. Vamos para as nossas aulas práticas. Então a gente falou sobre estrutura de dados, tipos numéricos, string, e na próxima aula vamos ver isso na prática. Pessoal, eu agradeço e até a próxima aula.